Meus amigos, esse ano eu e a Action Shop fizemos uma parceria para trazer para vocês coisas muito bacanas. A Action Shop é uma loja excelente de futebol americano com produtos exclusivos e coisas muito bacanas, e a gente tá em parceria durante esse mês de janeiro aí até o Super Bowl, trazendo muita coisa legal. Hoje, uma das coisas mais legais, vocês só ganham com isso, o cupom exclusivo GOLIM, G-O-L-I-M de Maria, que você coloca no final da sua compra e você vai ter um desconto bala. Vai lá, o link tá aí na descrição, você vai curtir. Meus amigos, acabou a temporada, então é momento da gente rever como foi a temporada, até porque 18 dos 32 times estão fora e só voltam ano que vem. Então eu vou passar um pouco mais rápido pelos times dos playoffs, mas vamos ver o que aconteceu com cada um dos times na temporada 2020. A expectativa que a gente tinha para esses times e se eles corresponderam ou não. Bem rapidinho, porque são 32 times, então vai ter que ser meio rápido para cada um, mas vai ser da hora. Gretão, roda a vinheta, vai! Sejam bem-vindos ao Golim Sports. Eu resolvi colocar isso daqui por ordem de draft. Então a gente vai do melhor time pro pior, até porque os melhores times são teoricamente porque eles estão nos playoffs, né? Mas aí eu passo um pouquinho mais rápido por eles. Kansas City Chiefs ganhou o Super Bowl ano passado, se esperava que uma dinastia começaria e começou. Os Chiefs sofreram em alguns jogos que não deveriam, mas terminaram a temporada 14-2 e essa segunda derrota só veio porque eles pouparam todo mundo na última semana. A única derrota foi pros Raiders e, na moral, os Chiefs estão bem pra caramba, cara. Buffalo Bills a gente já consegue falar de evolução. E que evolução! Com a queda dos Patriots e com os Dolphins melhorando um pouco, mas na temporada, os Dolphins bem médios ali, vai, e os Jets, uma tristeza, os Bills seguraram a primeira posição da AFC East maravilhosamente bem. Na verdade, quase seguraram o primeiro lugar da conferência, cara. E uma conferência fortíssima, com Steelers, com Chiefs, com os Ravens, com os Browns subindo também. A evolução do Josh Allen foi uma das coisas mais maravilhosas que teve, e é por isso que o meu palpite para técnico desse ano é o Sean McDermott, porque o cara realmente... O trabalho que ele fez em Buffalo desde que ele chegou foi muito interessante. É claro que isso não teria sido possível com a evolução, sem a evolução enorme do Josh Allen, mas teve algumas coisas tipo pegar o Stephon Diggs. Cara, que temporada de Buffalo, isso é muito interessante. Green Bay Packers eu acho que vem numa tendência bem legal. Eles trocaram de técnico há 2 temporadas e agora tem o Matt LaFleur. E o Matt LaFleur é um dos casos mais raros da liga que desde que ele chegou, ele tem um desempenho maravilhoso, tanto no ano passado quanto nesse. Os Packers não foram bem nos playoffs do ano passado, mas tiveram uma das melhores temporadas que podia, né? Os Packers esse ano também foram muito bem, 13 vitórias, 3 derrotas, perderam algumas coisas que eu acho que vai ser importante no futuro, como a derrota para os Buccaneers, eu acho que vai ser interessante, alguns jogos aí questionáveis, mas eu acho que o fiel da balança para Green Bay é a temporada de MVP do Aaron Rodgers. O cara fez 48 passes para touchdown e uma das melhores temporadas da sua carreira aos 38, 37 anos, ou eu tô viajando, acho que é isso. Então é realmente incrível ver como é que os Packers estão. Não faço ideia como é que vai ser nos playoffs, mas na temporada, um dos melhores times da liga, o melhor da NFC. Eu acho que parecido nessa linha o New Orleans Saints. Os Saints sofreram com lesão de novo nessa temporada, seja do Michael Thomas, seja do Drew Brees, mas mais uma vez a ausência do Drew Brees não foi a pior coisa, porque o time realmente conseguiu ir bem com Tyson Hill, até com James Winston ali, né? Terminou a temporada 12-4, também tiveram algumas derrotas questionáveis, algumas vitórias muito apertadas, mas ainda é um baita time, e eu acho que luta bastante nos playoffs, porque o Drew Brees talvez se aposente, e se esse for o último ano da carreira dele, ele vai dar a vida dele. Não falando sobre playoffs, mas sim falando sobre temporada, um baita de um time que chegou enfrentando os Buccaneers, que é quase como se fosse um novo time com o Tom Brady e toda aquela galera, e a verdade é que dominaram Tampa nos 2 jogos, principalmente no segundo. Então os Saints continuam na liderança da divisão, mostrando que são um baita time, e eu tô curiosaço pros playoffs. Pittsburgh Steelers, a minha expectativa era a seguinte no ano passado: tem um baita time, tem jogadores interessantes, eu acho que a coisa que vai diferenciar os Steelers aí é se o Big Ben volta bem ou não da lesão que ele teve no cotovelo. E ele voltou bem pra caramba. Claro que nem todos os jogos foram perfeitos, mas o Big Ben continua forte pra caramba, inteligente pra caramba, um braço fortíssimo. Os Steelers têm problemas, cara, problemas de corredores e tudo mais, drops pra caramba, mas isso a gente vê nos
aos playoffs. Pra temporada, os Steelers foram os últimos invictos, né, terminando a temporada 12-4, mas tiveram 11-0 e aí perderam pra Bengals, perderam pra Washington, isso foi realmente bizarro. Mas Pittsburgh fez uma temporada muito legal. Esse final da temporada, pra mim, eu tô muito curioso pros playoffs, porque era pra Pittsburgh ser o principal time da liga e definitivamente não é mais. Mas em termos de temporada, foi uma ótima temporada. Seattle Seahawks, é uma briga eterna do Seahawks, cara. Há anos eu vejo o Seahawks sendo um time forte, há anos o Russell Wilson é maravilhoso, só que aí inconsistência, tem altos e baixos. E pelo amor de Deus, os Seahawks estão 12-4, um baita de um time e um dos times cotados para ir pro principal jogo do mundo, que é o Super Bowl. Porém, o fã do Seattle ainda fica com um pouquinho de amargor, né? Porque tem o Russell Wilson que começou como MVP, e aí nem top 5. Aí tem o DK Metcalf, que é um baita recebedor, mas puta, as coisas estão dando meio errado. A defesa começou mal e eu realmente tenho que falar, ela tem evoluído muito, Jamal Adams foi uma baita adição. Os Seahawks são incríveis, 12-4 não é pra qualquer um. Mas me preocupa o time de Seattle, me preocupa bastante pros playoffs e me preocupa pros anos seguintes também. Mas pelo amor de Deus, é um time que só dá alegria pro seu torcedor, às vezes. Baltimore Ravens teve uma clara queda de produção desde 2019. Isso é ruim? Não, os caras estão nos playoffs aí, vão enfrentar os Titans, que já vai ser um baita jogo difícil. Lamar Jackson é o seu franchise quarterback, tem o Gus Andrews, tem o Mark Andrews, tem Gus Edwards, perdão, tem o Hollywood Brown, que teve uma queda de produção também. Mas o que a gente viu no ataque dos Ravens é que eles são limitados. Se a corrida não dá certo, tem que depender do passe e aí é um grande problema. Eu divido um pouco a culpa no coordenador ofensivo, mas também um pouco no Lamar Jackson, que realmente me decepcionou um pouquinho. Ele é esforçado, ele é sangue nos olhos, mas às vezes ele me decepciona um pouco. A defesa de Baltimore é muito legal, ainda mais com o Calais Campbell, que chegou essa temporada aí, isso é muito bacana, mas é um time que eu senti uma queda de produção. Cleveland Browns, muita gente coloca Kevin Stefanski como técnico do ano, e é claro, né, cara, ano passado os Browns tiveram aquela temporada 0-16 faz 3 anos, cara, então essa subida é bem legal, e aí chegou o Kevin Stefanski e conseguiu pôr ordem no negócio. O que me preocupa nos Browns é como é que o Odell Beckham Jr. caiu tanto de produção e como é que o time é tão melhor sem ele, cara. O Baker Mayfield, esforçado pra caramba, tem um puta de um braço, eu gosto pra caramba do Baker Mayfield. Tem a melhor dupla de corredores da liga, tem bons recebedores, me preocupa um pouco essa questão do Odell. A defesa também interessante pra caramba, por muito tempo o Myles Garrett estava cotado pra jogador defensivo do ano e tudo mais. A corrida nos playoffs vai ser difícil, mas os Browns definitivamente melhoraram e finalmente estão vivendo o hype. Cara, se algumas coisas tivessem sido diferentes, como a derrota bizarra para os Jets, os Browns poderiam ter ganhado a divisão. E isso é muito interessante. Eu vou um pouco mais rápido porque eu tô lerdando. Indianapolis Colts, eu também senti uma queda. Eu falei que a temporada dos Colts dependia do Philip Rivers e ele chegou e foi médio. É um bom quarterback, mas eu receio que talvez o tempo dele esteja acabando. A maioria dos mock drafts colocam os Colts pegando algum quarterback no draft. E eu acho que esse é o caminho mesmo, porque tem excelentes jogadores jovens, como é o Hines, como é o Jonathan Taylor, tem bons wide receivers, tem uma defesa forte, que isso é inegável, aquela linha ofensiva maravilhosa, talvez um quarterback melhor ali no time dos Colts possa mudar tudo e talvez esse cara não seja o Philip Rivers. Vamos ver aí como é que vai ser os playoffs. Eles terminaram 11-5, que é ótimo, estão na pós-temporada, mas foi como último seed enfrentando os Bills, então eu senti uma queda dos Colts. Tampa Bay Buccaneers é complicado de falar. Uma pessoa que vê de fora Tampa, que não ia pros playoffs há um tempão e tudo mais, agora indo 11-5 e sendo um dos principais times, é maravilhoso. Mas e o hype? Tom Brady foi pra Tampa, melhor grupo de recebedores possível, uma linha ofensiva montada a dedo, running backs inacreditáveis e ainda nomes maravilhosos na defesa. É claro que teve problemas de lesão, todo mundo teve, mas viveu a expectativa ou não? Eu vou falar pessoalmente, a minha expectativa, não. Eu realmente pensava que podia ser ainda melhor, mas principalmente nessa reta final de temporada, os Buccaneers mostraram que eles são fortes pra caramba. A verdade é essa, o Tom Brady com 43 anos tá sendo um dos melhores quarterbacks da liga, o que é uma coisa absolutamente bizarra. Vai ser difícil essa corrida de Tampa nos playoffs, mas é incrível. O torcedor de Tampa tem que ficar feliz, cara. Pode ser o all-in que eles deram esse ano e o ano que vem pode ser bem mais difícil, mas pra essa temporada o time realmente voou.
Tennessee Titans, eu queimei a língua. Eu não acreditei que depois dos playoffs do ano passado eles fossem voltar pra 2020 com aquela mesma garra. Gastaram uma grana no contrato do Tannehill, gastaram uma grana no contrato do Derrick Henry e teve dois jogadores que merecem mais o contrato do que esses caras, pelo amor de Deus. Jogaram muito e estão nos playoffs como um dos principais times também. Terminaram a temporada 11-5, tiveram derrotas questionáveis, mas a minha expectativa foi muito superada pelos Titans, que eu gosto demais. Os Rams me surpreenderam. Eu realmente não esperava uma temporada tão boa do time de Los Angeles. Eu realmente pensei que desde aquele Super Bowl 53 as coisas iam cair um pouco. Caíram um pouco em 2019, mas a verdade é que em 2020 as coisas parecem ter melhorado. O time tem peças maravilhosas, tem o melhor jogador defensivo em muito tempo da liga, pelo menos desse século, que é o Aaron Donald. Perdão, J.J. Watt, mas eu realmente acho. Tem alguns jogadores interessantes no ataque, mesmo com perda de jogadores. Depois daquele Super Bowl 53, os Rams sofreram muito com cap, sofreram muito para manter os seus jogadores, e a verdade é que eles conseguiram fazer um bom trabalho, não tiveram melhor desempenho, perderam alguns jogos questionáveis, mas terminaram a temporada 10-6 e vão pegar os Seahawks nos playoffs. No momento que eu tô gravando isso aqui, eu ainda não sei como é que foi o jogo, o vídeo tá saindo no domingo, logo depois do jogo, mas eu realmente achei que os Rams foram melhores do que eu pensava. Podiam até ter ganhado a divisão, não aconteceu, mas tiveram um desempenho bem legal de 10-6 e eu não acharia tão surpreendente os Rams irem bem nos playoffs. Vocês me dizem aí nos comentários. Só terminando os times dos playoffs antes da gente ir pros outros, tá? Chicago Bears. Pra mim, o Chicago Bears tá em queda. Eles estão nos playoffs, isso vai ser interessante, não acho que dure mais de um turno. Eles vieram pra essa temporada com a perspectiva de Nick Foles titular, depois voltou Mitchell Trubisky, que pra mim é um baita de um erro, realmente não foi a melhor coisa, a defesa passando por problemas também. Eu acho que a gente vai ver anos um pouco mais tensos dos Bears, mas não é palpite pra frente, é pra ver como é que foi a temporada passada, e pra mim foi abaixo. Teve momentos excelentes, teve momentos horríveis, começou ótimo, depois foi ruim e terminou exatamente no meio a meio com 8-8 ali, foi uma decepçãozinha pra mim. E o Washington? A NFC East inteira é uma bizarrice, mas o Washington veio de mudar o nome, Alex Smith titular porque os dois outros machucaram, Dwayne Haskins e o Kyle, alguma coisa que agora eu me esqueci. E aí teve as polêmicas do Dwayne Haskins indo pra strip club também, puta, umas bobagens, né, cara? Mas a gente tem que falar que o jogador defensivo da NFL, calouro, tá nesse time, cara. O Washington tem Chase Young, que é maravilhoso, tem Ryan Kerrigan, eu acho que é uma defesa que pode ficar muito, muito boa, e tudo bem, o futuro talvez não seja com Alex Smith, talvez seja com outro jogador, mas eu realmente acho que com o Terry McLaurin, com o Antonio Gibson, o Washington pode surpreender mais pra frente. Essa temporada foi de surpresas agradáveis. Miami me decepcionou no final. Eu gostei muito do time vindo, ele realmente melhorou. Você vai ver os últimos anos de Miami, é só tristeza. Realmente melhorou, mas perdeu jogos que não podia perder. E eu questiono algumas decisões do Brian Flores. Tirou o Ryan Fitzpatrick pra pôr o Tua no momento em que não fez muito sentido pra mim, porque o Ryan Fitzpatrick tava voando. Ficou com esse negócio no final de tipo, o Tua não tá dando, vai Ryan Fitzpatrick. E acabou dando errado, o time não foi pra pós-temporada, mesmo tendo um desempenho 10-6. Fazer o que? Regras da liga. Ou seja, foi um salto, eu acho o Brian Flores ótimo e os Dolphins estão melhores, mas precisam melhorar ainda mais. O Tua precisa ter mais confiança e eu acho que ele devia ter jogado ou a temporada inteira ou nada da temporada. Deixa ele ficar no banco a temporada de 2020 e em 2021 ele vira titular. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra, isso é meio questionável pra mim, mas beleza, os Dolphins têm a terceira escolha geral no draft de 2021, pega um wide receiver maravilhoso, dá armas pro Tua e Miami vai competir com o Buffalo. É isso que eu espero, mas a temporada foi bem legal. Arizona, a maior decepção pra mim. Na boa, Kyler Murray foi calor ofensivo do ano. Eu lembro disso, um dos palpites que eu pus pra essa temporada era que ele ganharia o MVP e nada. DeAndre Hopkins foi pra esse time, maravilhoso, o cara é incrível. E aí o time me termina 8-8, tendo nomes interessantes na defesa. É claro que sofreram com lesões, Chandler Jones, mas mesmo assim eu esperava mais de Arizona. Cara, ganharam no Hail Murray contra os Bills, que foi um baita jogaço, mas aí perderam uns jogos que, cara, não era pra ter perdido.
perdido. Então, eu começo a associar isso ao Cliff Kingsbury. De verdade, cara. Se você vai ver em plano geral, ele pegou um time que tava 3-13 com Steve Wilkes e melhorou. 8-8 é melhor do que o ano passado, 5-10-1. Mas o torcedor de Arizona espera mais. Então, pra mim, foi uma decepção. Outra decepção, Las Vegas Raiders. Primeiro ano em Las Vegas, John Gruden já tá restabelecendo esse time faz 20 anos. O Derek Carr é bom, teve jogos excelentes, tem jogadores excelentes no seu time. Eu entendo que sofreu com lesões também, mas 8-8 é ruim pra esse time, cara. É um time que teve muito dinheiro investido, muita escolha de draft e infelizmente não pagou muito. Eu esperava a Raiders fazendo um 10-6, um 11-5 nessa temporada e lutando muito mais. Eu pensei que a AFC West fosse ser muito mais competitiva e não foi. Os Chargers, em geral, o torcedor deve estar feliz, porque descobriu o próximo quarterback da franquia, que é o Justin Herbert, o melhor calouro ofensivo do ano, entre os quarterbacks, sem dúvida, né? Até porque o Joe Burrow machucou e tal, mas eu acho que ele seria de qualquer forma. Bateu praticamente qualquer recorde que tinha para um calouro na NFL, e isso é muito, muito interessante. A temporada terminou 7-9, lesões, muita coisa para arrumar no time, é verdade, mas eu acho que a perspectiva para o futuro é bacana. Diferente dos Vikings, que pra mim tinham tudo pra lutar por pós-temporada. Eu acho que tem que dar uma mexida ali, velho. Torcida de Minnesota, me desculpa, cara, mas Kirk Cousins não dá. Eu acho o cara péssimo. Põe outro, taca outro ali. Aproveita a posição de Minnesota, que vai ser ali no meio do draft, vê se tem um quarterback. É porque tem muito problema, eu sei disso. A falta do Stephon Diggs foi grande, Dalvin Cook ainda é maravilhoso, mas Minnesota não é que foi uma decepção. Eu infelizmente acho que foi meio esperado esse 7-9. Mas, cara, eles têm peças pra fazer melhor que isso, sabe? Então, tipo, eu não me decepcionei, mas eu acho que a torcida em geral se decepcionou. Eu acho que tinha um sentimento geral de tentativa de pós-temporada que não aconteceu e fica meio amargo pra Minnesota. Patriots, analistas espertos e muito, muito mais pé no chão do que eu, não se decepcionaram, porque imaginaram um 7-9, imaginaram que um monte de jogador optando por não jogar, imaginaram que o Cam Newton no seu primeiro ano, sem recebedor e um monte de problema, podia fazer essa ser uma temporada difícil para os Patriots. Eu escolhi não aceitar isso e quebrei a minha cara. Então é claro que pra mim foi uma decepção. Cam Newton correu pra caramba, mas ele é ruim, cara. Não é bom passando a bola, fez passes ruins, fez decisões ruins. O tempo do Cam Newton já passou e é claro que tem uma questão de familiaridade com o gameplay, o game plan, não teve pré-temporada e tudo mais, mas teve times como os Buccaneers que não tiveram pré-temporada e estão nos playoffs, os Patriots não. Então é triste, os Patriots têm várias posições pra ver no draft, pra ver na free agency, vários jogadores que optaram por não jogar, o Patriots foi recorde nisso, então ano que vem talvez seja melhor, mas esse pra mim é claro que foi decepcionante. Dallas Cowboys. Cara, é triste falar dos Cowboys porque o Dak Prescott tava fazendo uma temporada maravilhosa, velho. Tava batendo recordes e tudo mais. Quando ele se lesionou e aí veio o Andy Dalton e aí até o Dalton se machucou, as coisas complicaram muito. Eu acho que uma decepção pra mim é o Ezekiel Elliott, que já liderou a NFL em jardas 2 vezes e em jardas corridas e agora tá bem ruim. Tem tanto nome legal nos Cowboys, mas não vai pra frente, e aí o time termina 6-10, que é péssimo, sabe? Então, pra mim foi uma decepção. Eu esperava Dallas bem melhor do que isso. Eu esperava a divisão inteira bem melhor do que isso. A NFC East foi bem amaldiçoada esse ano, assim. Mas eu espero uma perspectiva melhor pros Cowboys. Foi meio triste pra mim em 2020. Os Giants, eu esperava uma melhora, mas também teve muita lesão. Saquon Barkley machucou, o Daniel Jones teve as suas lesões, teve algumas coisas legais, tipo Sterling Shepard, que é um cara realmente bem bacana, o próprio Evan Ingram, mas em geral eu acho que esse 6-10 é justo, cara. Os Giants tiveram uma sequência boa de vitórias, mas em geral tem um monte de problemas também. Eu sinceramente não me decepcionei com os Giants, eu acho que tem muita coisa pra melhorar, eu acho que o Daniel Jones tem passado bastante problema, primeiro ano do novo técnico. Aliás, eu não falei isso sobre os Cowboys, né? Mike McCarthy, pra mim, é uma decepção, eu não acho que ele vai durar muito tempo. Mas falando sobre os Giants, inclusive Jason Garrett,
Pra mim era meio que isso daí, sabe? Tem que melhorar e pensar no ano que vem. San Francisco 49ers, uma decepção. Não pra mim, eu lembro claramente de ter falado que eu acho que os 49ers iam cair de produção. Mas é injusto pôr a culpa disso em Garoppolo, em Kyle Shanahan. O time foi o que mais sofreu com lesão. Perdeu o Nick Bosa, perdeu quase todo mundo, a verdade é essa. E terminou 6-10, que é um desempenho ruim. Vai ter que correr atrás no draft, principalmente porque tava num ímpeto, tá ligado? Tava em Super Bowl na temporada passada, então é decepcionante pro torcedor, eu entendo, mas agora é correr atrás do prejuízo. Carolina é um time em reestruturação, eu sabia disso. Tem o Robbie Anderson, que é interessante, tem o Teddy Bridgewater, que é interessante, mas não é suficiente. O Carolina também sofreu com lesão, perdeu o Christian McCaffrey quase a temporada inteira, que é uma das suas principais peças. Então eu acho que os Panthers têm potencial pra fazer coisas muito legais no futuro, mas também tem muita peça pra acertar. A temporada eu acho que foi de acordo com o que a gente esperava, na verdade. Aqui eu quebrei a cara. Torcedor dos Broncos tá pistola porque eu dei uma zicada agressiva. Volta nos vídeos antes da temporada. Minha expectativa nos Broncos estava altaça, mas teve dois motivos para eu quebrar a cara. O Drew Lock é ruim e eu pensava que ele era bom. Azar o meu. Eu realmente pensava que o Drew Lock ia ser bem melhor e ele me provou várias vezes que ele não é. E lesões, cara, porque muita gente se machucou, Von Miller se machucou. Cara, os Broncos, você vai ver em cada parte do campo, é bonitinho, sabe? Pra mim, os Broncos têm que buscar um bom quarterback e vir pro ano que vem realmente lutando. Geralmente eu erro por um ano, né? Falei que os 49ers iam bem em 2018, foram bem em 2019. Então agora eu falo, os Broncos talvez em 2021. Detroit Lions, eu fico chateado, porque tem alguns talentos muito grandes nesse time, cara. Tem o Matthew Stafford, que pra mim é incrível. Tem o TJ Hawkinson, que pra mim é incrível. Tem o Adrian Peterson. E o time foi mal, 5-11. E pra mim a culpa é Matt Patricia, que começou a temporada. E pra mim é realmente um time que tem que se reestruturar a partir de agora. Vai que vai. Mas eu fiquei decepcionado com a temporada dos caras. Cincinnati Bengals 4-11-1. Eu não esperava uma temporada maravilhosa para os Bengals só porque chegou o Joe Burrow e porque o Zach Taylor é um técnico jovem. Tem muita coisa pra acertar nesse time, e pra mim não é só o quarterback. O Joe Burrow é realmente excelente, e ele vai continuar e vai vir bem da lesão ano que vem. Mas tem mais coisa aí, cara. O time tem que fazer um draft interessante, tem que pegar mais alvos, mais armas pra ele, tem que melhorar a linha ofensiva. A defesa não é a pior coisa do mundo, mas também perdeu peças importantes. Os Bengals não foram uma decepção pra mim. Talvez eu esperasse um 6-10 e não um 4-11-1. Philadelphia Eagles foi uma decepção pra mim. Eu não imaginava que a queda livre desde o Super Bowl 52 seria tão grande, cara. Carson Wentz teve uma temporada absolutamente bizarra, não deve voltar pros Eagles. O Jalen Hurts mostra que é o futuro da franquia, também sofreram com lesões e tal. Mas o problema dos Eagles acho que foi a divisão inteira bizarra, o Carson Wentz bizarro, o time não engrenando, não dando certo, Doug Peterson fazendo decisões erradas. Que comece a fase de reestruturação dos Eagles, porque do jeito que tá, não tá legal. Atlanta Falcons eu não esperava ser tão ruim assim, cara. 4-12 eu não esperava que fosse ser tão ruim. Eu imaginava que a saída do Dan Quinn podia fazer o time melhorar um pouquinho, não aconteceu. Matt Ryan com Julio Jones, não aconteceu. Inclusive o Arthur Blank, o dono da franquia, disse que os dois talvez vá embora. Tá aberto a negociar os dois. Então, 4-12, cara. Ser o quarto pior time da liga pros Falcons, tá ligado? Não esperava. Achava que fosse ser bem mais competitivo que isso. Mesma coisa pros Texans, cara. Tudo bem, perderam uma galera. Bill O'Brien implodiu a franquia ali. Perdeu o DeAndre Hopkins por um suco de laranja, sabe? Puta, não tem primeira escolha no draft agora, cara. É muito difícil pro torcedor de Houston. Tem o J.J. Watt e o Deshaun Watson falando que... Caraca, que triste desperdiçar um ano da sua carreira, Deshaun. E agora um monte de rumor de que o Deshaun vai sair. Bom... Não é pra falar sobre o futuro, é pra falar sobre como foi a temporada. Pra mim foi uma baita decepção. Deshaun Watson foi o melhor quarterback a estar num time tão ruim, sabe? Então eles tiveram 4-12. 4 vitórias pra esse time, cara. Não é possível uma coisa dessas. Então realmente me deixa triste. Eu me decepcionei muito com o Houston, cara. Os Jets, eu imaginava que ia ser melhor. Eu acho que ninguém espera um 2-14, tá ligado? Então eu realmente esperava que fosse ser melhor pros Jets, não foi. Sam Darnold ruim, Adam Gase uma coisa absolutamente horrível, o time uma tristeza, e aí quando os caras estavam prontos pro Trevor Lawrence, ganharam 2 jogos. Então realmente foi muito frustrante pro time, né? Pra torcida e tudo mais.
Mas eu não esperava tão ruim, eu acho que a maioria das pessoas colocava os Jets em último, é verdade. Então só que eu esperava um 5-11, um 4-12, não um 2-14. O Jaguars sim, a gente esperava que seria ruim. Quando os Jaguars ganharam dos Colts naquela semana 1, a torcida falou, quem diria, né? E foi uma tristeza, absolutamente horrível. Perdeu 15 jogos, dava pra ganhar muitos deles. Gardner Minshew horrível e qualquer perspectiva é horrível também. Então eu acho que vai ser o Gardner Minshew? Não, vai ser o Trevor Lawrence. E aí é reestruturar esse time que em 2017 estava na final de conferência da AFC e desde então não é mais aquele time. É um time horrível que tem que se reestruturar. E é isso, falar das 32 franquias da NFL em menos de 26 minutos. Muito obrigado, meus amigos, deem um like, se inscrevam, fiquem ligados porque o Golim Sports é o melhor lugar para você ficar sabendo de tudo que tá rolando na NFL. Então se inscreva, me siga nas redes sociais, um grande abraço para todos vocês, fui!